Queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da nossa experiência e depois participando desse bate-bola. Eu acho que é sempre importante para a gente poder crescer. Eu vou dividir minha fala com a Ana, eu sou assistente social, a Ana é psicóloga, e a gente vai falar uma partinha da nossa metodologia de trabalho, que é a captação, formação inicial e acompanhamento de família acolhedora. Tá? A gente fala muito, então a gente vai tentar reduzir o máximo possível, e depois a gente está aberto, inclusive, para receber vocês lá na cidade da gente, se vocês tiverem oportunidade. Bom, a gente acabou trazendo aqui o conceito, que acho que todo mundo já deve ter lido, já deve ter visto, mas é o conceito do serviço de família acolhedora, né, dessa modalidade. Então, ele é o serviço que organiza o acolhimento na residência, né, de famílias acolhedoras que são cadastradas, que são avaliadas e acompanhadas, né? E são famílias que acolhem crianças e adolescentes que foram afastados do convívio familiar, sempre por medida protetiva, em função de abandono ou cujas famílias irresponsáveis, nesse momento, não estão conseguindo cuidar e proteger das suas crianças, estão temporariamente impossibilitados de cumprir a função de cuidado. No próprio conceito, está sempre muito expresso que, se possível, a gente vai viabilizar o retorno ao convívio com a família de origem, ou só na impossibilidade o encaminhamento para a adoção. Né? Então, o serviço de família acolhedora ele foi pensado dentro dessa ótica. A criança mora na casa de uma família que é da comunidade, uma família que faz parte e é parceira do serviço. E essa criança ou esse adolescente que está chegando, ele chega temporariamente, porque a gente sempre vai tentar trabalhar primeiro na perspectiva de reintegração familiar e, na impossibilidade, garantia, sim, de convivência familiar numa família de adoção. Tá? Pode passar. Bom, o serviço de família acolhedora ele vai propiciar muitas questões que, no dia a dia do trabalho, a gente vai vivenciando e vai percebendo, mas, principalmente, o atendimento, então, em ambiente familiar. Então, a criança ela pode participar de uma rotina de uma casa, né, com tudo que vem junto na casa da gente. Né? O entrar, o sair de ambientes, o dividir, o ter rotina, né, de atividades durante o dia. Então, a criança está numa família, não numa instituição. E ela transita por esse ambiente familiar. Propicia a atenção individualizada e convivência comunitária. Então, está numa casa, normalmente é uma, duas crianças, 3 irmãozinhos que estão vivendo acolhidos naquela casa. E isso possibilita que os cuidadores tenham ali uma atenção mais individualizada, o que, normalmente, numa instituição, como a gente estava conversando no grupo, né, agora de pouco, a gente percebe que é uma dificuldade que tem que ser enfrentada. Apropriação de novos modelos e relações familiares e o rompimento do ciclo de violência. Então, muitas vezes, as crianças chegam por medida protetiva, então, porque estavam numa situação de vulnerabilidade, de risco pessoal, né, de risco social, e elas viviam, então, situações e experiências, muitas vezes, de violência na casa delas. Quando ela vem para uma outra família, e essa família, junto com o serviço de acolhimento, consegue mostrar para ela que existem outros modelos de convivência familiar, essa criança aprende, olha, é bom viver em família, é possível viver em família, e eu posso romper, muitas vezes, com experiências anteriores negativas que eu tinha. E aí a gente pensa em quebrar o ciclo da violência e a transgeracionalidade que a gente tem encontrado, às vezes, em 2, 3, 4 gerações que a gente atende. Né? Pode passar. E o que são as famílias acolhedoras? Então, de novo, famílias da comunidade, habilitadas, acompanhadas pelos serviços de acolhimento, que acolhem voluntariamente em casa, por período provisório, crianças e adolescentes, oferecendo cuidado, proteção integral, convivência familiar e comunitária.
No Brasil, as famílias acolhedoras elas são voluntárias. Então, não é um trabalho, como acontece em alguns países onde esse tipo de função já se profissionalizou, né? Brasil, não. As famílias elas são voluntárias. Elas procuram espontaneamente e elas têm o desejo de se vincular a um serviço, né, dessa natureza e fazer esse trabalho junto com a equipe do trabalho, que pode ser, então, uma ONG, pode ser um serviço governamental, né? As famílias acolhedoras do Brasil, elas não têm vínculo de parentesco com a criança, o que acontece em alguns países, acho que da América Latina, né? Muitas vezes, em alguns outros países, a família extensa, os parentes, eles são considerados como família acolhedora. No Brasil, não. A família acolhedora ela vem da comunidade, ela não conhece as crianças que serão acolhidas. Essa família ela se vincula ao serviço e passa a acolher crianças, né? E são famílias dos mais diversos arranjos familiares. Então, quando a gente fala de família acolhedora, muitas vezes as pessoas perguntam: tem que ser casal? Mulher sozinha pode? Homem sozinho pode? Né? Uma relação afetiva é aceita? Sim. Né? A gente sempre devolve que não existe família perfeita, existe uma diversidade imensa, possível e saudável. O que a gente vai fazer é avaliar todas as famílias que se apresentam para saber se elas têm o potencial de cuidar e proteger. É isso. Tá? E a gente tem vivenciado na experiência situações bem interessantes. Pode passar. Bom, para ser uma família acolhedora, é preciso passar por um processo inicial de formação. E aí cada localidade, aí cada município tem pensado, né, para dentro da sua realidade como que é essa formação inicial. Normalmente, o próprio livro Orientações Técnicas ele traz uma sugestão, né, de formação, e a gente segue muito. Então, a gente acabou apresentando aqui, mais ou menos, as etapas que são comuns nos serviços de acolhimento familiar e lá no SAPECA, em Campinas. Então, a gente tem uma possibilidade de inscrição das famílias da comunidade, né? Elas podem se inscrever por site, por telefone, elas podem procurar pessoalmente o serviço. São famílias que precisam, ao fazer esse primeiro contato, estar dentro de alguns critérios iniciais. Morar na cidade, né? Não pretender mudar de localidade, a família que for acolher, né, já ter uma idade acima da maioridade, né, ser maior de idade, não ter nenhuma pendência com processo jurídico, processo criminal ou qualquer outro tipo de processo que vai impedir o acolhimento de uma criança, ter conversado ali dentro do seu grupo familiar para saber se todo mundo daquela casa acolheria uma criança, porque a gente já chegou a conversar com pessoas muito interessantes, mas que diziam: eu vou acolher, eu gosto de cuidar, mas o meu marido já disse, fica sob sua responsabilidade, eu não quero me envolver. Né? Acolhimento familiar é algo que a família se envolve como um todo, participa como um todo, muda a rotina da casa, muda a rotina de vida. Né? Então, a família toda precisa ter interesse, o desejo e participar. Né? Então, tem sempre alguns critérios iniciais, cada município vai pensar, as famílias interessadas se inscrevem, então, para participar dessa formação inicial. Algumas localidades fazem encontros de reunião informativa, para que as pessoas possam vir até o serviço, conhecer a equipe e conversar sobre a proposta de trabalho. E depois, essa família tem interesse de dar início no processo de formação, então podem ter várias etapas. Né? Cadastro no domicílio, com todas as pessoas da casa, onde a gente vai conhecer essa casa, esse território, essa comunidade. Né? Atendimentos com os candidatos. Durante esses atendimentos, a gente vai tentar conhecer um pouco a rotina, né? E conhecer um pouco essa família. A gente pode pensar em reuniões grupais de formação inicial, na sequência, onde várias famílias candidatas ao acolhimento se encontrem, para que a gente possa discutir alguns temas, né, específicos e relacionados ao acolhimento familiar.
Tem um momento que a gente pode chamar de devolutiva e de levantamento de documentação, que é quando a gente vai devolver para essa família candidata as nossas observações, vai conversar com eles a respeito do que eles estão sentindo e percebendo dessa proposta de trabalho conjunto com a gente, né? E até a gente chegar à entrega de documentação, né? Antecedentes criminais, algumas localidades pedem atestado de saúde mental, comprovante de endereço, documentos pessoais, abertura de conta corrente para crédito de bolsa auxílio, que é uma ajuda de custo para a criança, que alguns municípios repassam mensalmente durante o período de acolhimento, até a gente definir, junto com a família, o perfil da criança ou do adolescente que vai ser acolhido. Uma criança, um grupo de irmãos, qual idade, sexo, né? E aí, assim, vai muito de uma conversa entre família e equipe para a gente definir esse perfil, né? Durante todo esse processo, a gente vai olhar muitas coisas, a gente vai observar muita coisa, a gente vai trocar com essas famílias candidatas muitas impressões, mas a gente sempre vai olhar para a motivação que essa família está trazendo para estar buscando essa proposta de acolhimento, porque, no início, muitas vezes, a família, por desconhecer um pouco o tipo de trabalho, né, do acolhimento familiar, às vezes confunde com a própria adoção, possibilidade de adoção, com apadrinhamento afetivo, né? Então, a gente vai conversando a respeito disso. Hoje, na nossa legislação nacional, a família que vai participar do serviço de família acolhedora, ela não pode estar no Cadastro Nacional de Adoção, né? Então, todas essas questões da motivação inicial, né, que trouxe essa família para a proposta, têm que ser conhecidas e conversadas. Tempo e disponibilidade de participação é importante, porque, às vezes, as pessoas vêm com uma boa vontade, um interesse muito grande, mas a vida dela é tão atribulada que ela não tem tempo para participar nem da formação inicial. E ela vai acolher uma criança, que vai levar para casa as demandas, né, naturais de uma criança, tem o serviço, que vai estar sempre próximo. Então, a gente precisa conversar muito com as famílias candidatas. Tem tempo para participar? Tem disponibilidade? Está aberto para isso? Para isso estar na tua vida, na vida da tua família, né? Aceitação de todos os membros, que eu já falei, né? Pode passar. Um pouquinho mais dessa formação. Toda essa formação ela pode durar, em alguns municípios, de 2 a 3 meses. Aí vai depender muito da localidade, de como é formado e pensado a formação inicial. Mas a gente sempre pensa que precisa ser um processo bem dinâmico, né? Que envolva dinâmicas de grupo, convite de outros profissionais, depoimentos de famílias acolhedoras. A gente pode utilizar diversas técnicas, né? Desde a observação desses grupos familiares que estão chegando, entrevistas individuais do grupo familiar. Lá em Campinas, a gente aplica 2 instrumentais, não sei se vocês conhecem, genograma, mapa da rede, que são alguns instrumentais que nos ajudam a conhecer esta família candidata, visitas domiciliares, reuniões de grupo. Reuniões de grupo, claro que cada grupo vai se formar e vai ter uma dinâmica própria, mas a gente procura, às vezes, também utilizar de dinâmicas bem criativas para que as pessoas possam falar, né? E cada reunião de grupo vai ter um tema específico, né? A gente vai procurar envolver da melhor forma possível todos os integrantes dessa família candidata. E aí, assim, o que é observado nas famílias? Motivação para se tornar acolhedor, e isso nessa observação, nesses atendimentos, nesses grupos que a gente vai começar a conhecer, a disponibilidade afetiva e emocional para ser acolhedor, a habilidade de ser cuidador. Muitos contam quantas crianças já cuidaram no trabalho, cuidaram na comunidade, cuidaram na própria família. Padrão saudável de relações de apego e desapego, né? Muitas contam como lidam com a saída dos filhos quando vão morar fora, vão para a faculdade, com perdas na família que foram significativas, como lidaram com o luto, como vivenciaram essas situações, o que pensam da saída das crianças.
Famílias com flexibilidade e tolerância, porque nós estamos trabalhando na alta complexidade. E, assim, são situações de extrema vulnerabilidade, é um trabalho, né, social, então, muitas coisas acontecem no nosso cotidiano e as famílias precisam estar junto com a gente, discutindo cada etapa. A rotina familiar dessa família acolhedora, né, para ver se cabe nessa rotina mais uma proposta dessa natureza. Relações familiares e comunitárias saudáveis, porque a gente sempre acredita que uma família precisa de rede de apoio, seja uma rede na sua própria família, na sua comunidade. E quando uma pessoa acolhe crianças, muitas vezes essa rede de apoio vai se fazer presente, ela vai ser bastante necessária. Capacidade de escuta, de pedir ajuda, de colaborar com a equipe. Isso a gente vai observando, porque no nosso cotidiano de acompanhamento, isso vai ser decisivo para um bom acolhimento ou não. Espaço físico e condições gerais da residência, adequados para receber uma criança. Proatividade e disponibilidade para participar da rotina do serviço. Da residência, por exemplo, novamente, às vezes a gente encontra famílias com um desejo muito grande de participar, mas na sua própria casa não tem condições suficientes para receber crianças, né? Então, tudo isso a gente vai conhecendo nessa formação inicial de famílias acolhedoras. E, assim, mais uma vez, a gente não está aqui para buscar a família perfeita. Não existe, né, gente? Acho que isso a gente repete, né? Mas a gente vai tentar, junto com essa família candidata, levantar e mapear algumas qualidades, alguns potenciais, umas potencialidades que vão nos ajudar a fazer um bom acolhimento para aquela criança, aquele adolescente que está naquela casa. Bom, para a gente ter um bom acolhimento e qualificar esse acolhimento para as nossas crianças, é imprescindível que a gente consiga ter com a família acolhedora uma parceria muito bem estabelecida. Então, nós temos famílias acolhedoras aqui que podem dizer que trabalhar em conjunto com o serviço é essencial para o bem-estar da criança. Então, desenvolver um vínculo de confiança é a primeira parte para a gente ter um bom acolhimento. O que a gente vai esperar também dessa família acolhedora? Que ela consiga cuidar e proteger aquela criança que está ali na casa dela. Então, a gente acredita que, depois de toda essa formação, a gente já avaliou e tem condições de colocar uma criança para ser cuidada ali. E a gente também espera que seja uma família com autonomia para conseguir dar conta das demandas que vêm de uma criança. Então, tanto das demandas objetivas, como saúde, como educação, assim como aquelas que vão vir depois. As angústias durante o momento do acolhimento, as dúvidas que vão ter, as perguntas que podem surgir. Então, a gente espera que seja uma família também que tenha condições de oferecer esse espaço de escuta e as respostas necessárias para essa criança. E também, como a gente já falou lá atrás, de pedir ajuda quando isso for uma dificuldade. Porque, se a gente tem uma parceria bem estabelecida, isso também vai acontecer tranquilamente. Outro fator importante para uma família acolhedora é saber respeitar a história de vida da criança. Como a Roberta falou um pouco antes, a gente tem que legitimar esse direito da criança à história dela. E a família acolhedora tem esse papel importante de ser esse adulto de referência que respeita e valida a história da família daquela criança. Pode passar. Outro fator importante é a capacidade de potencializar o desenvolvimento integral da criança. E isso parece muita coisa, mas as nossas famílias acabam fazendo isso quase que no instinto. Então, elas sabem que não basta só tomar cuidado lá com a rotina do pediatra ou levar à escola sempre. Ela também vai começar a se preocupar com a socialização daquela criança, com os comportamentos dela em outros ambientes. E eles fazem isso muito mesmo pela intuição e muito também depois dessa parceria estabelecida com as nossas orientações. Também, como foi dito, oferecer a convivência familiar e também comunitária. A familiar, eu acho que é óbvio, já que a criança está numa família, ela vai ter uma convivência familiar. Mas é também de fazer essa criança ocupar outros espaços, de ter acesso a lazer, cultura, ocupar os espaços da cidade. Isso a gente sabe que, na instituição, às vezes, pela rotina e pelo sistema, né, que funciona, é muito difícil conseguir propiciar isso para as crianças. Então, no acolhimento familiar, isso é algo que a gente espera também que aconteça. Isso é de extrema importância, que a família acolhedora ofereça uma educação não violenta. Nós estamos lidando com crianças que já sofreram violações de direitos e isso não pode se repetir dentro do acolhimento. Então, esse é um cuidado sempre. Isso tem
perpassado sempre os nossos atendimentos e no acompanhamento contínuo que eu vou falar, que esse é um tema principal, né? A não revitimização dessas crianças. E, de novo, aqui a gente espera essa relação de confiança e parceria com o serviço. Depois dessa formação inicial, a gente continua em contato sempre com essas famílias, e nós temos, no nosso serviço, e acho que muitos funcionam assim, uma capacitação contínua, onde a frequência disso varia de município para município, mas que existem encontros grupais com essas famílias, onde nós continuamos falando sobre temas relativos ao acolhimento, e também esse grupo ele funciona como uma troca entre as famílias acolhedoras, um grupo de apoio mútuo, que eles estabelecem entre si. Pode passar. Bom, e o acompanhamento dessas famílias, né, durante o acolhimento? Então, a gente tenta, quando uma família está acolhendo uma criança, construir um plano de acompanhamento individual para cada família em cada acolhimento. E a gente já aprendeu que, durante o acolhimento, esse plano precisa ser revisto, porque muitas famílias vão precisar de muito mais apoio, talvez, na fase inicial do acolhimento, então, onde a gente vai estar mais próximo, em contato sistemático, em atendimentos constantes. De repente, numa fase mais média do acolhimento, a gente pode deixar a família um pouquinho mais sozinha, e a gente se encontra só de vez em quando. E, numa fase final, talvez isso se intensifique. Mas isso é sempre revisto de caso a caso e com cada família. E, nesses atendimentos, acho que é importante colocar que a gente não atende só os adultos da família, né? A gente também tenta incluir as crianças que já estavam lá, os filhos biológicos daquela família. Então, a gente tenta ver como cada fase do acolhimento tem afetado aquele grupo familiar. E também fazemos visitas nas casas das famílias, como parte da rotina do nosso trabalho. Então, durante todo esse processo, a gente tenta sempre oferecer escuta, propiciar reflexões e troca de informações sobre cada fase do acolhimento, a chegada, a adaptação, o plano de atendimento com a família de origem, os encaminhamentos e o parecer conclusivo da equipe e, é claro, preparar o final do acolhimento. Então, sobre cada fase, enquanto estamos trabalhando com família de origem, algumas informações são extremamente importantes para a família acolhedora, inclusive porque, em algumas fases, ela que vai ajudar na preparação da criança. Nessa fase final, a gente tem contado muito com as nossas famílias como mediadoras nesse processo final do acolhimento. Outra coisa que a gente sempre é questionado é sobre esses contatos entre família acolhedora e família de origem ou extensa. A gente entende que cada serviço vai desenvolver a sua própria forma de lidar com isso. Então, os contatos, às vezes, serão possíveis, às vezes não. Na nossa experiência lá do Sapeca, as famílias só se conhecem, família de origem ou família acolhedora, no fim do acolhimento, não durante, mas a gente sabe que outros serviços fazem isso durante. E cada um tem que respeitar a sua própria história, né, a sua própria capacidade. E esse contato é sempre de decisão da família que está com a criança. Então, ou a família extensa, ou a família adotiva, a família de origem, que reassumiu a guarda dessa criança, é que vai decidir se esse contato é possível ou não. E a gente sempre tem muito cuidado ao fazer esse contato de entender em que momento isso pode acontecer, né? Tem crianças que talvez precisem de um tempo para se adaptar a essa nova realidade, a essa nova família, antes de ter um contato com a família acolhedora. Mas, independente da fase em que ocorra a aproximação, se ocorrer, que sejam respeitadas as orientações da equipe técnica e sempre visando o melhor para a criança. Porque, meu tempo acabou, mas, enfim, a gente sempre vai trabalhar pensando em tudo no melhor para a criança. E depois da despedida, né, enquanto acompanhamento com a família acolhedora, a gente tenta oferecer escuta e apoio a essa família acolhedora diante do processo de separação, e cada família vai lidar de um jeito, algumas muito mais tranquilamente, outras vão precisar de um colo por mais tempo. E a gente sempre incentiva a continuidade da participação nesses encontros grupais. Como eu falei, ele serve de uma troca de experiências e de fortalecimento do grupo.